Muito bem, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, empresários e futuros empreendedores, a mais um videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Gratidão por você estar aqui acompanhando os meus vídeos no YouTube ou os áudios através aí das plataformas digitais, principalmente no Spotify. Então, se você está aqui, eu gostaria de te agradecer, gratidão mesmo por você acompanhar esses conteúdos que eu trago aqui com muito prazer. Nesse videocast de hoje, eu gostaria de sanar uma dúvida ou esclarecer, de modo geral aí. A gente que trabalha com serviços e coloca alguns nomes, na nossa prestação de serviços, diferentemente de quem já tem um comércio, uma padaria ou algo, que você tem um produto que é visível e você sabe as entregas daquele produto, muitas vezes a gente tem que explicar o que a gente faz, E muitas vezes também as pessoas entram em contato comigo pelo Messenger, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo site, através de e-mails, enfim, pelos canais aí que eu disponibilizo para que as pessoas me contactem, perguntando o que é que eu faço, E muitas dessas vezes as pessoas com dúvidas querem saber os detalhes, se a mentoria consultiva é diferente de uma mentoria que eles já fizeram ou que é vendida aí no mercado, qual a diferença também de uma consultoria. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer quais são as diferenças do processo que eu faço, que eu junto mentoria com consultoria e chamei de mentoria consultiva, apenas de um processo normal de mentoria ou de um processo normal de consultoria. Vamos falar sobre isso neste videocast de hoje. Roda a vinheta, porque eu acho que esse tema pode ser bastante interessante aí para você também. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, como sempre. Como eu disse no início desse videocast, muitas pessoas entram em contato comigo não sabendo o que eu faço. E aí, obviamente, se elas estão interessadas em fazer parte do processo de mentoria, que eu os apoie, os direcione, os treine para virar empresários de verdade, melhorar aí as suas empresas ou até mesmo melhorar a si próprios como empresários, participando do meu processo de mentoria consultiva, muitas pessoas entram em contato, querem saber o que eu faço, como é que é, e aí dentro desse bate-papo que eu geralmente marco ou via Zoom ou via WhatsApp de 20 a 30 minutos, eu conheço as necessidades do empresário, anoto algumas coisas e elaboro uma proposta para que essa mentoria consultiva, que na maioria das vezes tem sido individual, possa ser prestada da melhor forma, da mais rápida forma possível para que eu entregue os resultados que você que entrou em contato comigo deseja. É isso que eu tenho feito desde 2017 para cá. Já passaram pelo meu processo de mentoria consultiva mais de 370 empresários no dia de hoje, 373 para sermos mais exatos. E eu tenho aprendido muito com cada cliente que eu presto. Já prestei mentoria consultiva para todo e qualquer tipo de mercado que existe, e-commerce, produção, revenda de produtos, serviços, enfim, para diversos mercados. E eu tenho me concentrado mais no micro, pequenos e alguns médios empresários. As grandes empresas foi do tempo aí que eu prestava consultoria. Para quem não sabe um pouquinho do meu histórico, eu saí da Mercedes, trabalhei como consultor interno lá há 6 anos, depois fui para a Linway Consulting em Porto Alegre, trabalhei cerca de 11 meses lá, depois fui para Alemanha, trabalhei na Porsche Consulting mais 4 anos e meio, então só de Alemanha são 10 anos e meio como consultor e 16 anos e meio como consultor. Então até 2016 eu já tinha em 2016 16 anos de consultoria interna, depois externa, passando por diversas empresas aí. Então eu sabia o que era fazer consultoria. E em 2016 para 2017 eu resolvi trabalhar num outro modelo de negócio, que é esse modelo que eu trabalho hoje em dia, que eu chamo de mentoria consultiva. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesse videocast vamos esclarecer as coisas com bastante calma aí para que você entenda quais são as diferenças e você saiba diferir ou discernir essas diferenças de um processo de consultoria para um processo de mentoria, para o meu processo, que é o que une os dois,
mentoria consultiva. Vamos lá. Num processo de mentoria, né, geralmente um mentor é aquela pessoa que tem mais experiência, que já tem um certo conhecimento numa área ou numa expertise específica. Qualquer pessoa pode ser um mentor? Sim, na maioria das vezes sim. Apenas um mentor que passe conhecimento, é lógico que um bom mentor, ele vai precisar ter por trás dele um método, ele vai ter, não adianta ter só a experiência e o conhecimento. Muita gente não tem didática, muita gente não tem metodologia, então para você ser mentor, você precisa de algumas coisas para trabalhar o seu mentee ou o seu mentorado, né? Mentee em inglês e mentorado em português, para fazer com que ele passe de uma situação A para uma situação B. Mentorar é direcionar, apoiar e fazer com que aquela pessoa passe de uma situação A para uma B com o seu apoio, fornecendo a ela as metodologias, as ferramentas que você precisa aí para que isso aconteça com o tempo. Então, por isso que você tem que ter um método, um passo a passo, experiência, conhecimento, já tem que ter passado por aquilo que o seu mentorado vai passar, porque senão você não vai poder mentorá-lo exatamente naquilo que ele necessita. E, como eu disse, qualquer pessoa teoricamente pode ser um mentor, sim, desde que essa expertise, esse método, tudo aquilo que você necessita para realmente prestar um serviço de mentoria esteja ali e que você consiga entregar tudo aquilo para o seu mentorado. A consultoria, ela já é um pouco diferente, né? O consultor, ele faz muito para o cliente. Ele geralmente vai até, inclusive fisicamente, até a empresa do cliente. Aí tem vários tipos de consultor financeiro. Logicamente que tem consultorias online hoje em dia, também tem consultorias online, mas no modelo tradicional de consultoria, o consultor vai até a empresa, conversa com as pessoas, faz workshops, faz reuniões e faz muita coisa para o cliente. Por quê? Porque o cliente, ele não tem o colaborador ou ele mesmo não tem a experiência para fazer aquilo que precisa ser feito, implementar algo que precisa ser implementado, ou ele não tem nem a experiência e nem o know-how, ou seja, nem ferramentas, nem algo que o consultor possa chegar lá e ele fazer para o empresário para que depois as coisas, né, quando o consultor for embora, as coisas estejam acontecendo nesse novo patamar. Então o consultor, ele pode ser visto, né, eu já fiz vários vídeos aqui no canal há um tempo atrás, falando, né, sobre mentoria, sobre consultorias, diferenças em detalhes. Você pode assistir aqui no canal, basta você rolar aí o canal do YouTube do Gevandro Barros Mentoria Consultiva, que você vai ver vários vídeos que eu fiz há um bom tempo atrás falando, né, sobre esse assunto ideal. Então, o consultor, ele acaba fazendo muito para o cliente, porque o cliente não tem esse know-how ou não tem essa experiência para fazer as coisas acontecerem, seja puxando uma reunião, fazendo um workshop, implementando alguma coisa que a empresa precisa e que depois que o consultor vai embora precisa estar funcionando. A mentoria em si tem pontos positivos e negativos, a consultoria em si tem pontos positivos e negativos. Vamos falar, né, já que eu estou agora falando da consultoria, quais são os pontos positivos da consultoria? Em alguns casos, ela tem uma certa velocidade maior, porque o consultor, ele vai na sua empresa 1, 2, 3, ou até mesmo fica full time na sua empresa fazendo para você. Então, você tem um nível de velocidade maior. O consultor vai precisar fazer um diagnóstico, analisar algumas coisas, informações, dados, sistemas na sua empresa, para ele fazer a transformação que ele precisa, já que você não tem a pessoa para fazer, ou a experiência, ou o know-how para transformar de A para B aquilo que o consultor está propondo fazer para você. Então, a velocidade geralmente pode ser um pouco maior, pelo fato dele ir na sua empresa, ver, vivenciar, ele vai sentir de maneira mais prática, simples e objetiva aquilo que deve ser feito. Então, ele consegue, fazendo para você, alavancar um pouco mais os resultados de curto prazo, principalmente para a sua empresa. Esse é um dos mais positivos que eu posso citar para você. E é isso que alavancou, né? Inclusive a minha empresa, quando eu tinha uma empresa de consultoria, para crescer, chegar a ter 36 pessoas envolvidas em projetos em alguns países, inclusive. Já o lado negativo da consultoria é que muitas vezes o cliente não aprende, ele não é acompanhado, é o consultor que faz, que toma a frente muitas vezes. Dependendo da empresa, quanto maior a empresa, workshops ou reuniões que as empresas fazem, alguns
né, colaboradores dessa empresa acabam até aprendendo a metodologia do consultor, acabam fazendo, o consultor geralmente, dependendo do projeto, dá alguns treinamentos em alguma parte da metodologia, mas é o consultor que detém o know-how e algumas das vezes, quando ele vai embora, a empresa não detém esse know-how. Ele leva o know-how porque é dele. E aí esse é um dos pontos, não vou dizer negativos, mas que fazem com que o processo de mentoria possa complementar essa falta do aprendizado do adulto, né? Estamos falando de empresas aqui, geralmente são adultos que estão nessas empresas, que é o que a mentoria traz. Então, na consultoria, a empresa acaba não ficando muitas vezes com o know-how, as pessoas não aprendem e muitas das vezes também, depois que o consultor vai embora, a depender da aplicabilidade, do nível de engajamento das pessoas, as pessoas até voltam a fazer do jeito que estava sendo feito antes, modificam até um pouco o que o consultor fez, porque não está dando tão certo. Enfim, tem alguns pontos de melhoria aí que a gente precisa pensar quando o consultor sai, porque nem sempre a saída do consultor faz com que esse know-how fique na empresa e a empresa consiga prosseguir da mesma forma que estava acontecendo enquanto o consultor estava lá. Então, esse é um ponto de melhoria. Já na mentoria, o mentor geralmente não faz para o cliente. Ele acompanha o cliente, ele faz com o cliente, ele direciona o cliente. E aí ele envolve, a depender da mentoria, obviamente existem mentorias de várias formas possíveis, mas ele envolve métodos, ele procura conduzir através, inclusive, de erros e acertos, tentativas, porque nem tudo é igual matemática, 2 mais 2 não são 4, e no mundo empresarial menos ainda, né? Precisa se implementar algumas coisas para ver se aquilo está dando certo para prosseguir numa determinada direção. Então, o mentor faz menos para o mentorado, o consultor faz mais para o mentorado. O mentor faz com o mentorado e o consultor faz mais para a empresa ou para aquela pessoa que ele está prestando a consultoria. Então, essas diferenças, né, fizeram com que, ao longo do tempo, eu olhasse esse mercado, que eu já era consultor há muitos anos, quando eu resolvi deixar de ter uma empresa com vários colaboradores para ficar viajando o tempo inteiro para virar uma empresa de uma pessoa só, eu pensei, como é que eu faturaria a mesma coisa ou mais? Como é que eu abrangeria o levar know-how para os meus clientes de uma outra forma, não estando no cliente? Como é que eu utilizaria a parte do online para eu escalar o meu negócio em algumas coisas que na época da consultoria eu não tinha? Eu não tinha, quando eu prestava consultoria, eu não tinha curso online, eu não tinha... Não existia esse marketing digital com Instagram, com Facebook, com uma série de coisas, ou seja, plataformas que me ajudassem a entregar e mostrar o meu serviço para o mundo, como eu tenho hoje. Eu falei no vídeo passado sobre as 13 plataformas que eu utilizo hoje em dia e estou pensando em aumentar ainda esse ano. Se eu aumentar, vou trazer de novo um vídeo com novidades aí de quais são as outras plataformas que eu resolvi entrar e utilizar. Então não havia marketing. No período da consultoria era muito relações públicas, indicações, muitas viagens para fazer prospecção, muito dinheiro investido, porque o cliente não paga uma viagem sua para ir lá fazer uma reunião e tal, ele paga o projeto, né? Tudo que está dentro ali do período do projeto é o cliente que banca. E na minha época eu prestava consultoria para grandes empresas, então o formato era B2B, não era como eu trato hoje, né? de empresário para empresário, e aí ele é mais pessoal até do que empresarial. Então mudou o formato e aí em 2016 eu tive que adaptar o meu modelo de negócio para esse novo formato. Fiz a minha formação em mentoria focada em business e hoje eu chamo de mentoria consultiva. Por quê? Por várias coisas. Porque eu quis trazer o melhor da mentoria com o meu know-how e o melhor da consultoria, somar essas duas coisas para poder entregar mais resultado para os clientes. Então eu não sou apenas um mentor, eu não me considero apenas um mentor, mas também não me considero um consultor. Eu procuro unir as duas coisas. Como é que eu faço isso? Na mentoria, eu procuro focar no empresário. Quais são as técnicas, as ferramentas, os métodos, o que ele vai precisar para mexer com o mindset dele
e para ele puxar aquilo que a consultoria que vai dar, né? Então, com o lado consultivo, né, da mentoria consultiva, com o lado consultivo eu dou a ele metodologias e ferramentas para ele trabalhar no dia a dia e fazer a transformação que ele deseja na empresa dele. Agora, com o lado da mentoria, com a minha experiência como empresário, de ter sido bem sucedido na minha empresa de consultoria, de ter visitado N países, de ter prestado consultoria para várias empresas de diversos mercados e agora também no mundo dos pequenos empresários, aí já passaram, como eu disse, mais de 370 empresários aqui comigo, eu tenho a possibilidade de entender de business e dar a esse empresário o que ele precisa como empresário, não apenas olhando a empresa dele, né? Logicamente que o foco é para a empresa, mas a rotina dele, o que ele pensa, o perfil que ele tem. Eu faço, na verdade, a Renata faz para mim a análise do perfil comportamental dele, né? Uma parceira aí que faz a análise do perfil de todos os meus clientes, para que eu entenda do perfil dele, possa falar na orelha que ele vai ouvir, porque somos pessoas diferentes e adquirimos conhecimentos de formas diferentes de acordo com o nosso perfil. Então, eu alio o lado do empresário através da mentoria focada em business e tento, obviamente, fazer com que tudo aquilo que eu passo através do acompanhamento, do apoio, dos conselhos, de tudo aquilo que está envolvido na mentoria, transforme esse cara, esse profissional, num empresário de verdade. Então eu olho o empresário, que muitas vezes é um especialista em alguma área ou está saindo de uma empresa que quer montar um negócio, enfim, eu olho o momento dessa pessoa e como ela está preparada para aquele mercado, para aquela empresa que ele está abrindo ou possui e faço com que essas duas coisas se potencializem. Porque o que eu percebi comigo mesmo no passado, eu me considerava um bom, né, um ótimo consultor, entregava os resultados, tanto é que eu fiz a minha empresa crescer, graças a Deus, bem rapidamente. Mas não adianta você ser, no meu caso, um bom consultor. Eu tinha que ser, depois que eu abri a empresa de consultoria, um excelente empresário, né? Porque a partir de um certo número de colaboradores que eu já tinha, eu deixei de ser consultor, eu não atuava mais no operacional, né? E aí você que está me assistindo ou ouvindo aí agora, também vai querer em algum momento passar a bola, né? E todo empresário precisa delegar uma boa parte, se não tudo daquilo que faz em algum momento da vida da empresa, para poder fazer o seu papel, que é o de dono, o de empresário. Qual é esse papel? É esse papel que eu desenho durante o meu processo de mentoria consultiva para os meus mentorados. Por quê? Porque a maioria das pessoas que me procuram são pessoas que ou são médicos, dentistas, advogados, sei lá, tem uma especialidade a qual ele estudou. Só que ele não se formou empresário. Ele teve que abrir uma clínica, um escritório, uma empresa, saiu de uma empresa, foi abrir uma outra empresa, enfim. Ele se tornou empresário por algum motivo e não tem aquele know-how de ser empresário. O que precisa-se ter para ser o empresário? Que experiência que eu vou ter que adquirir ao longo do tempo para o meu negócio, para a minha empresa? Quais são os conhecimentos que eu preciso ter? Quais são as habilidades, as atitudes, tudo aquilo que o empresário, enquanto pessoa, precisa ter para que complemente aquilo que a empresa dele também vai precisar ter para que as duas coisas se somem. Eu falo para os meus mentorados, né? É a rotina do empresário que ajuda ou piora a rotina da empresa, é a direção que o empresário vai dar estrategicamente que vai levar ou não a empresa numa certa direção, ou seja, se o empresário está preparado, a empresa dele com certeza vai ter tudo e ele vai conseguir preparar as coisas, processos principalmente, as pessoas que lá estão, para atingir os resultados que ele deseja. Muitas vezes ele tem conhecimento, né, que ele adquiriu, de novo, o médico da medicina, o dentista da odontologia, o advogado da advocacia, alguém que saiu de uma empresa que que era funcionário, que abriu uma empresa pensando em, sei lá, em finanças, pensando em produzir um produto, porque conheceu aquilo naquela empresa como colaborador e quer abrir uma empresa para ele mesmo, prestando aquele serviço ou produzindo aquele produto ou revendendo um produto de outra pessoa, pouco importa, inclusive online. A gente precisa se formar empresário. E não existe uma formação, pelo menos no Brasil até hoje, não existe, né? Existem cursos, né? Existem MBAs e tal,
mas que são muito demorados, né? E que são muito teóricos às vezes e que não nos dão a base prática daquilo que eu vou precisar no meu dia a dia. Então, o que eu procuro passar, olhando para o pilar mentoria para os meus clientes, para os meus mentorados, é a minha experiência como empresário. A gente discute os erros e acertos que eu vivi, que todos os meus clientes viveram para que ele não erre. E aí a gente fala de várias outras coisas. Lógico que tem os temas estratégia, planejamento, gestão por processos, controle de rotina, marketing digital, finanças, ou seja, existem os temas técnicos que o lado da consultoria a gente vai trabalhar na empresa dele. Mas existem também os conhecimentos e as experiências que eu preciso ao longo da mentoria, por isso que é um processo que dura alguns meses, trabalhar com o empresário ou os sócios, né? Quem tem sócio faz a mentoria com os sócios, obviamente. Eu preciso trabalhar com os empresários, com os sócios ou com o sócio, para que ele adquira esse conhecimento, essa experiência, essas habilidades, atitudes, para que ele consiga olhar para esse negócio e tirar o melhor proveito dele. Dar para o negócio aquilo que ele precisa e tirar do negócio o melhor proveito dele. Como eu disse, não existe formação. Os empresários hoje em dia eles têm uma dificuldade muito grande de se verem empresários, né? de estarem perdidos, de não terem um apoio, não ter com quem conversar, falar de problemas. Logicamente que eu desenvolvo um plano, né? Eu faço uma proposta e ali vamos fazer 1, 2, 3 por módulo que eu faço as minhas mentorias, daqui a pouco eu vou falar, mas eu saio bastante, inclusive, desses módulos, né, que não dá nem... Tem coisas que eu faço na minha mentoria que não dá para explicar ou descrever. Eu trato de finanças com o empresário, por exemplo, e dentro do tema finanças, eu mexo nas finanças pessoais dele. Eu dou tabela, eu falo onde ele poderia investir o dinheiro, se ele tem ou não que trocar o contador, porque o contador está ruim, o que o contador poderia trazer para ele. E eu falo várias outras coisas por experiência própria como empresário, que não estão ali, obviamente, num método certinho. A gente segue um método, mas tem várias outras coisas que eu troco de experiência, que eu dou conselho, que eu falo o que eu fiz que deu certo ou deu errado, falo que os meus clientes de um determinado mercado fizeram e deram certo e errado, para que ele tome as decisões que ele precisa como empresário. E também tem um outro lado, que é o lado da consultoria, conduzo ele com módulos, métodos e ferramentas para ele fazer com o tempo as implementações e as melhorias que ele precisa na empresa dele. Afinal de contas, a gente quer passar sempre de X para Y. A gente quer melhorar, a gente quer faturar mais, a gente quer ter mais tempo para a nossa família, para um hobby, enfim. O empresário, ele é um multitarefas, né? Uma pessoa que precisa entender um pouquinho de cada coisa, conduzir o que eu chamo de pratinhos, né? A gente é um equilibrista de pratinhos, e os pratinhos são processos. Eu não posso, não consigo, não poderia deixar nenhum pratinho desses que são os processos da minha empresa cair e quebrar, né? Eu não tenho como só rodar o processo operacional e ser muito bom só operacionalmente, sabendo que serviço que eu presto, o produto que eu vou vender ou o produto que eu vou produzir, enfim, não dá só para pensar no operacional. E muitos dos empresários só pensam no básico de uma empresa, que é financeiro, um pouquinho do marketing e o operacional. E o resto? E o pós-venda? E compras? E o estoque, se você tiver, e uma série de outras coisas que a sua empresa, devido ao seu modelo de negócio, precisa para que você faça, para que você cumpra ou para que você saiba gerir e coloque alguém fazendo. Como é que isso vai ser feito? Como é que você vai montar um sistema de gestão para você rodar esses pratinhos todo dia ou toda semana ou todo mês para fazer os seus fechamentos mensais, para ir de encontro ao que você planejou, para ir na direção da sua estratégia? Como é que você desdobra essa estratégia num planejamento, né, que esteja dividido aí em 12 meses, e a partir do seu planejamento, como é que você faz os seus fechamentos mensais e como é que você tem uma rotina diária e semanal junto com o seu time para que, otimizando o seu conhecimento, a sua visão, aquilo que você quer, você consiga conduzir, liderar e gerir, né? Liderar as pessoas e gerir os processos para ir de encontro ao que você deseja, aos resultados que você quer obter na sua empresa. É isso que eu tenho feito. Unido o business mentoring, ou seja, passar para o empresário uma formação, entre aspas, aí, empresarial, para que ele tenha know-how, para que a gente discuta tudo aquilo que ele precisa para se tornar um empresário de verdade, e o lado da consultoria, para que ele tenha as ferramentas e as metodologias certas de acordo com a empresa que ele tem, o modelo de negócio que ele tem, para unindo as duas coisas ele obter
cada vez mais resultados crescentes e poder ter aí atingir as metas, os objetivos que ele deseja. Tá ok, pessoal? Se você tem interesse em saber mais sobre a minha mentoria, em conhecer um pouquinho sobre mim, sobre como eu presto, né, o meu serviço de mentoria e até mesmo que eu passe uma proposta para você, entre em contato comigo, basta você me mandar um e-mail, sempre tem e-mails aqui na descrição do vídeo ou através do WhatsApp comercial, que também tem no site, tem na descrição do vídeo, tem em vários lugares, em qualquer das plataformas de marketing que você vir, tem um contato meu, então você pode entrar em contato via YouTube, via WhatsApp, via e-mail, via direct do Instagram, da forma como você quiser, para que a gente agende um bate-papo de 20 a 30 minutos para eu entender o que você precisa, o momento que você está como empresário, as necessidades como empresário que você possui, né, devido à empresa que você quer ter ou que você já tem, e aí quais são os desafios dessa empresa para a gente, unindo as duas coisas, poder desenhar uma proposta que se adeque melhor a você e que eu possa te ajudar com as minhas metodologias, as minhas ferramentas, o conhecimento e a experiência que eu trago, a você atingir os resultados que você deseja. Se você quiser me dar essa oportunidade, entre em contato comigo. Meu processo de mentoria consultiva está com vagas abertas, né? A gente vai encerrando ciclos com novos mentorados, iniciando novos ciclos. Então, entre em contato comigo caso você queira participar do meu processo de mentoria consultiva, seja em turma, quando eu abro alguma vaga, ou de forma individual. Vou ficar muito feliz de tê-lo como cliente, como meu mentorado aí, de te apoiar bem perto, te dando aí um acompanhamento, fazendo, né, essa troca de experiências contigo, aprendendo também com você, é claro, para que a gente, trocando experiências, atinja o resultado que você tanto deseja aí, tá bom? Fico por aqui. Gratidão mais uma vez, muito obrigado por você que acompanha os meus conteúdos aqui nesse videocast, seja através do YouTube, seja através dos áudios, lendo meu blog, me acompanhando nas redes sociais, fico muito feliz, gratidão mesmo, é para você que eu faço todos esses conteúdos e me esforço para trazer o meu melhor aqui. Grande abraço, saúde para todos e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.